Olá, eu sou o Márcio Teixeira e hoje eu vou estar falando sobre o azeite que era colocado nessa lâmpada, no menorá, aqui no lugar santo, no tabernáculo. E é uma passagem tremenda, 2 versículos e um universo de informação que Deus tem pra gente no dia de hoje. E é incrível. Fica ligado nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. E olha, antes de eu começar a falar essas maravilhas que o Senhor tem para nós, eu gostaria de convidar você que talvez ainda não esteja inscrito no meu canal, para você se inscrever, clicar no sininho, porque sempre você vai ser avisado dos vídeos que eu coloco toda semana para abençoar a sua vida e para edificar a sua caminhada com o Senhor. E hoje eu vou estar falando para você sobre o azeite que existia nesse objeto chamado menorá ou o candelabro de ouro, que eu já fiz um vídeo sobre esse assunto. Você pode procurar aí no meu canal, no playlist do Tabernáculo, tem lá um vídeo especial que eu fiz sobre esse objeto tão importante. E o texto que nós vamos estar cobrindo hoje fica em Êxodo capítulo 27, versículos 20 e 21. Isso mesmo, 2 versículos, os últimos versículos do capítulo 27. E eu vou ler para que a gente possa estar acompanhando junto aí. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam o azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para manter a lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as manterão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Este será um estatuto perpétuo a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Em primeiro lugar, quem está falando aqui é o próprio Deus para Moisés. Lembra, Moisés está no alto do Monte Sinai, está lá na glória do Senhor, e Deus revela para ele todas as instruções do tabernáculo. E o que é incrível, esses 2 versículos aqui dizem respeito a o óleo ou o azeite que seria colocado nessas 7 lâmpadas que existiam nesse local chamado Lugar Santo. E obviamente para um leitor talvez um pouco mais afoito e mais rápido na sua interpretação, pode falar, mas óbvio, né, cara, isso aqui tinha uma cobertura que ficava aqui em cima, ficava tudo escuro, precisava ter lâmpada e precisava ter luz aqui dentro. Então, era uma forma que Deus criou para que tivesse luz aqui dentro, certo? Certo, óbvio, tá certo. Mas será que é só isso? Será que é só isso realmente? E eu vou começar esse conteúdo completamente diferente. Eu quero ir lá para Mateus capítulo 25, onde o próprio Jesus ele fala uma parábola interessantíssima. E para quem gosta de estudar a Bíblia como eu, Mateus capítulo 25, e principalmente essa parábola, ele lida sobre azeite em lâmpadas, que fala sobre as 10 virgens. Eu vou ler essa parábola porque ela é muito forte e é importante você ter o contexto daquilo que eu estou querendo comunicar para você. Diz lá: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide aos que o vendem e comprai-o. Comprai o quê? Comprai o azeite, né? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas.
E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, essa parábola especificamente, diretamente, está associada com 5 virgens que possuem o azeite e 5 virgens que não possuem o azeite. As insensatas que não possuem azeite, elas simplesmente não entram para as bodas do Cordeiro. Ter o azeite na lâmpada significa ter o Espírito Santo dentro de si. As virgens, cada virgem representa a igreja, é uma igreja, né? É um corpo de Cristo, a noiva, óbvio, é a igreja de Cristo. Então o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: haverão igrejas que não contêm o Espírito Santo e igrejas que contêm o Espírito Santo. As que contêm o Espírito Santo serão arrebatadas e estarão com o noivo nas suas bodas. As que não contêm, ele diz especificamente: não vos conheço. E o porquê que eu comecei pelo Novo Testamento? Por que eu fiz esse link, né? Eu pulei do Êxodo para Mateus propositalmente. Porque eu quero te explicar exatamente a função e o simbolismo desse azeite na menorá. E é importante que a gente analise o texto exatamente como o texto nos é apresentado. E ele fala o seguinte, tem alguns aspectos muito importantes. Vou voltar aqui para Êxodo 27. Em primeiro lugar, ele fala o seguinte: ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro. Quando Deus fala ordenarás para Arão e seu filho, ele está querendo dizer, de hoje em diante isso é lei. Você tem que trazer esse óleo para o candelabro. E ele fala uma coisa interessante: vocês vão trazer o azeite puro de oliveira, mas esse azeite ele é batido. Bem, eu fui estudar sobre a produção desse tipo de azeite e eu descobri uma coisa muito interessante. Em primeiro lugar, o azeite que a gente vê no Novo Testamento é o azeite puro, né? Quando a gente fala, principalmente você lê sobre o Getsemane, que Jesus está suando sangue ao orar ali no Getsemane. A palavra Getsemane significa prensa, né? Jesus estava sob pressão, ele estava sendo pressionado, e é um paralelo com a produção de azeite que existia naquela época, porque a primeira prensa de azeite, ele era o azeite mais puro. Então, quando você vai a Israel, ou pode pesquisar no Google, você vai ver isso, existia uma roda, como se fosse uma roda que amassava aquela azeitona, aí ela era colocada numa espécie de uma bolsa, né, como se fosse de vímenes, que possuem poros, né, e aí se colocava um peso sobre elas, apertava, e a primeira prensa era o óleo mais puro, né. Só que no Êxodo é diferente. O que o Êxodo está falando aqui, o que o Senhor está falando aqui é para você bater naquelas azeitonas. O óleo que saía dessa azeitona, ele era batido. E interessante que, se ele está falando aqui, ordenarás aos filhos de Israel, ele não está falando para os filhos dele, de Arão. Ou seja, ele não está falando para os sacerdotes, ele está falando para o pessoal que vivia fora do perímetro do tabernáculo, que viviam no acampamento. Então, o processo de extração desse óleo acontecia fora desse perímetro aqui. E de fora é que trazia o azeite para ser colocado aqui. De alguma maneira, o que Deus está comunicando para a gente é que o bater da azeitona, o esmagar daquela azeitona é que produzia o tipo de óleo específico para essa lâmpada. E o detalhe é o seguinte: esse tipo de óleo, lendo nesses comentários e pesquisando aí livros e mais livros, esse era um tipo de óleo que ele não produzia muita fumaça.
mesmo porque era um ambiente fechado, então você não queria ter fumaça aqui dessa lâmpada. A única fumaça que tinha era a fumaça quando o sacerdote entrava para apresentar a adoração nesse altar aqui. O que o Senhor está querendo dizer para a gente hoje? O Senhor está querendo nos ensinar que as intempéries da vida, as situações que massacram muitas vezes a nossa vida, no nosso caminhar com Deus, que são permitidas pelo Senhor para moldar o nosso caráter, são instrumentais do Senhor para produzir em você o tipo de óleo, o tipo de unção que mantém a chama do Evangelho vivo em você. Porque tem uma diferença grande entre você absorver os problemas da vida, você entender os problemas da vida como atos de permissão do Senhor, e dentro desse contexto onde você é amassado, onde Deus permite que você passe por essas tribulações, Ele molda o seu caráter de tal forma que quando você entra na presença dEle, é o óleo fresco que existe dentro de você, que é aquela vida que não depende de uma experiência emocional, que é aquela vida que irradia a luz de Cristo por onde você anda, que é aquele momento onde as pessoas veem você passando aquela situação e você ainda é capaz de levantar os seus braços e cantar ao Senhor: queremos o teu nome engrandecer. Esse é o tipo de cristão, esse é o tipo de homem e mulher de Deus que é capaz de entrar no santuário do Senhor e ser luz, não só onde está, mas luz para os perdidos. E hoje à tarde, quando eu estava preparando, repassando o conteúdo que eu gravaria agora para vocês, o Senhor me trouxe a lembrança, esse trecho de Tiago aqui, que diz o seguinte, vou pegar meu óculos aqui, né? Diz o seguinte: meus amados, tende por motivo de grande gozo passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dada. Ou seja, Deus está falando que nas provações que nós passamos na vida, nós somos moldados, nós crescemos, nós amadurecemos. De alguma maneira existe uma relação entre a pressão e o bater das circunstâncias da vida dessa azeitona aqui, que vai produzir um óleo precioso na presença do Senhor. Vai produzir nós estarmos cheios do Espírito Santo. E lembra que eu falei no início do vídeo, a lâmpada cheia de óleo significa a vida cheia do Espírito Santo. E é isso que Deus está falando para a gente. E essa era a ordem que ele estava dando para o sumo sacerdote naquela ocasião, em Êxodo capítulo 27. A ordem divina é que o propósito de trazer o óleo para essa lâmpada é que a lâmpada fosse mantida acesa continuamente. Caramba, tem que ter algo mais profundo. E a razão disso é simples. O simbolismo que Deus está trazendo para nós é que manter a lâmpada continuamente acesa significa você ser um porta-voz, você ser um holofote de onde você estiver. Lembra que Jesus falou: não se esconde uma lâmpada, né, debaixo de algum lugar, mas você coloca ela no alto para que a luz que ela irradie ilumine todo o ambiente. Você é luz nas trevas. Deus queria que essa lâmpada fosse acesa todo o tempo, não só para iluminar, mas como um simbolismo do que a nossa vida deveria ser, do que a nossa vida deve ser. E não obstante isso, lembra o seguinte: eu falei quase todos os vídeos dessa série do tabernáculo, que o tabernáculo era a sombra das coisas celestiais, era figura e sombra, ou seja, isso aqui era uma representação. Se você vai no capítulo 3 e no capítulo 4 do livro de Apocalipse, mas precisamente no capítulo 4, você vai ver que diante do trono de Deus existe uma menorá,
Existe um candelabro como esse que simboliza os 7 Espíritos de Deus. Então, que está sempre aceso. Deus não dorme, Deus não dormita, não é isso que fala a Escritura. E não só isso, Deus tem promessa, Deus tem palavra, Deus está sempre com aquela chama acesa diante do trono do Senhor. Como é que o candelabro aqui não ia estar? Se isso aqui é uma representação do que é no céu, obviamente isso aqui tinha que estar aceso o tempo inteiro. É ordem do Senhor. Agora fala o seguinte, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, ou seja, na tenda da congregação, essa é a tenda da congregação, fora do véu, ou seja, esse aqui era o véu, nessa área aqui, Arão e seus filhos as manterão em ordem. Ou seja, o sumo sacerdote e os seus filhos, Arão tinha 4 filhos, então era ordenança para o sumo sacerdote e os seus filhos, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Ou seja, não era para pagar isso de jeito nenhum. E Deus está dando um horário, desde a tarde até a manhã. Em outras palavras, era a noite inteira. Esse negócio tinha que estar aceso o tempo inteiro. Olha o que ele continua falando aqui, no versículo 21. Este será um estatuto perpétuo a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Então, o que eles estavam fazendo não era para eles mesmos, era em favor dos filhos de Israel. Era uma responsabilidade diante do trono do Senhor. E olha o que eu estou falando para você. Eu estou falando dessas lâmpadas aqui em cima do candelabro. Se você parar para pensar, parece ser um negócio simples, né? Porque tudo que eles tinham que fazer era ter certeza que se acabasse o óleo, ele vinha e repunha. E eles tinham que criar um mecanismo de logística de que esse óleo jamais faltasse. Eles tinham que criar uma cadeia de trabalho dos filhos de Israel. Talvez cada tribo era responsável por trazer durante uma semana, sei lá, cara, a Bíblia não é clara aqui. Mas era uma questão de logística, muito mais do que somente cumprir um mandamento, né? Tinha que ter uma logística por trás. E é interessante que passa o tempo e a gente lê na história de Samuel como é que essa lei degringolou, literalmente degringolou. Você vai em Levítico capítulo 24 e você lê ali que Moisés fez questão de registrar que existia a lei acerca das lâmpadas. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel para que tragam azeite puro de olivas batidas, de azeitona batida, né, para o candelabro, a fim de alimentar as lâmpadas continuamente. Aqui ele adiciona esse verbo, alimentar as lâmpadas continuamente. Gente, se eu sou uma lâmpada, se eu sou a figura dessa lâmpada e eu tenho que me alimentar para eu manter acesa essa chama dentro de mim, o que a Bíblia está nos ensinando? Está ensinando o seguinte: quando você se enche da palavra de Deus, quando você lê as Escrituras, quando você se dedica o tempo, quando você desliga o seu iPhone, o seu telefone, você desliga do mundo, mas você coloca os teus olhos nessa palavra e você se alimenta dessa palavra, a chama fica acesa dentro de você. Isso que quer dizer alimentar a chama. É você ter a sua devocional com o Senhor todos os dias. Todos os dias da sua vida. Não era um estatuto perfeito manter isso aqui aceso todos os dias, é um estatuto para você ter o seu tempo com o Senhor todos os dias. Por quê? Porque se você não tem, a lâmpada apaga. Aos pouquinhos ela vai apagando. E olha o que aconteceu em 1 Samuel com o sacerdote Eli. Eu quero ler porque é tremendo quando você esmiuça a palavra. Eu fiquei chocado quando eu li isso aqui. Eu confesso para você que eu já tinha lido isso aqui várias vezes, mas quando você linka, né, aí que o negócio salta aos seus olhos. No capítulo 1, e a gente está falando aí
de provavelmente 300 anos de história entre o final de Êxodo e 1 Samuel. Em 300 anos de história, a gente está falando aí de algumas gerações de sacerdotes, né, que eles vão passando de pai para filho. E chega em 1 Samuel, o tabernáculo já está estabelecido lá em Siló. E quando nós lemos em 1 Samuel, você tem que entender que passou esse tempo todo, passou a história de Israel. Israel passou um período terrível, porque morreu Josué. Josué foi o líder que assumiu depois que Moisés morreu. E eu lembro aqui uma palavra que eu ouvi do pastor Vavassoura, tremenda, ele falou uma coisa tremenda, que foi a tese de mestrado dele, que foi o seguinte: Josué foi um grande homem do Senhor, um grande conquistador, mas ele falhou em preparar um sucessor. Então, como líder, ele falhou nesse sentido. E você vê que depois de Josué vem o livro de Juízes. E, cara, é uma confusão de gente reinando para cá, gente reinando para lá, e Israel acaba se dividindo em dois reinos, e é uma confusão. E o tabernáculo, que era o centro da fé e centro onde agregava o povo, ele está lá montado, ele está lá com um senhor chamado Eli. Ele era o sumo sacerdote. E olha o que a palavra fala em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, era onde estava o tabernáculo. Ora, Eli, presta atenção nesse versículo, Eli, sacerdote, a Bíblia fala especificamente quem era o cara, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Cara, é o seguinte, eu já li o Êxodo dezenas de vezes ao longo de vários anos e eu nunca vi uma cadeira. Deus nunca deu a descrição de uma cadeira. Mas, no entanto, o sacerdote está sentado encostado no pilar, só vendo o que está acontecendo. Essa é uma figura de alguém que está acostumado com o seu ofício. O cara está tão acostumado que ele perdeu o temor do Senhor. O cara pega uma cadeira, e eu acredito que ele estava num desses pilares aqui, ó, observando. E por que eu acredito? Porque fala que quando Ana entrou para orar, ela entrou no tabernáculo e ela só poderia ter acesso a esse local. Então, se ele tivesse sentado aqui na entrada do tabernáculo, ele não teria a possibilidade de ver, como a Bíblia está falando que ele via. Ele tinha que estar em uma dessas pilastras aqui, né? É o que eu acho, tá? O meu achômetro, a Bíblia não fala isso. E eu achei muito curioso dele estar simplesmente lá, vendo o visual. Tá rolando hoje, pessoal, e aí, com os cabritos, os carneiros, sacrifica, traz pra cá, o cara tá lá, então deixa eu ver aqui no WhatsApp e tal. Pô, bicho, como é que pode? O cara é sacerdote, o cara tinha que estar comandando tudo, a glória de Deus vinha. Só que era um cara que estava desgovernado, entendeu? A nação estava fora de controle, a nação estava sem a cabeça, né? E aí vem Ana e entrega Samuelzinho. Samuelzinho foi um primeiro grande profeta do Senhor utilizado na nação de Israel. E olha que interessante como a Bíblia ela precisa no que ela relata. No capítulo 3 de 1 Samuel, é a famosa história de Samuel sendo chamado pelo Senhor. E olha como é específica a Bíblia, tá? O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Por que será? Você tem um sumo sacerdote que está aqui sentado, olhando o que está rolando, por que será que não tinha muita palavra do Senhor, né? E aí, certo dia, estando ele deitado no seu lugar de costume, o cara tinha um cantinho dele. Tô aqui deitado, tá tudo numa boa. Os seus olhos já começavam a escurecer-se de modo que já não podia ver. O cara tava velho, né? Isso que a Bíblia tá falando aqui. E
tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel. Peraí, cara, quando eu li esse trecho aqui, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, como é que pode? Como é que pode? A Bíblia revela isso pra gente. O cidadão estava deitado aqui dentro e tinha a caminha aqui dentro, cara. Ele falou aqui, tá no lugar dele, no seu lugar de costume. Então o cara dormia aqui dentro, cara. Isso aqui virou dormitório do sacerdote. E não só virou dormitório do cara, como o menino Samuel, que servia, ele dormia aqui dentro também. Vamos lá, deita aí, pega a PlayStation, liga aí e tal. E ele apagava aqui a luz à noite. Olha que loucura. Em Êxodo, Deus fala, ordenarás para que mantenha a luz acesa sempre, de tarde até amanhã. E o cara aqui, em 1 Samuel, capítulo 3, ele tá dormindo aqui dentro, tem uma caminha aqui, Samuelzinho tá aqui, e apaga a luz para dormir, cara. Ou seja, são a somatória das pequenas concessões que o sacerdote fazia, que trouxeram os grandes erros, né? E Samuel, que era dedicado ao Senhor, que foi consagrado ao Senhor, estava aprendendo errado. E Deus viu. E foi desse lugar aqui que Deus chamou Samuel. E é tão lindo como a Bíblia fala, que o Senhor, verso 4 de Samuel, de 1 Samuel 3, 4, tá? Capítulo 3, versículo 4. O Senhor chamou Samuel 2 vezes. Samuel, Samuel. E ele responde, eis-me aqui. E o que eu acho lindo dessa passagem é que sempre quando Deus chama o nome de uma pessoa 2 vezes, denota uma intimidade de Deus para com aquela pessoa. Foi assim com Moisés na sarça e aqui com Samuel da mesma maneira. E a propósito, lembra que tinha uma sarça que era de fogo? Olha a figura de fogo e Deus chamando o homem. Aqui, a mesma coisa, no local onde tinha chama acesa, Deus chama Samuel, Samuel. Uma coisa que eu acho bonito aqui, e abrir só um parênteses, do relacionamento do sumo sacerdote com Samuel, é que, apesar de todos os erros que Eli poderia ter, da negligência dele, do desrespeito para com a palavra de Deus, Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. Ele achou que era Eli que estava chamando. O que me mostra que Eli, nesse ponto de vista em ministrar ao seu subalterno, vamos assim dizer, ao Samuelzinho, ele falava com a mansidão e o carinho que Deus tinha para com os seus servos. Acho isso lindo. Eli entendeu que Samuel estava sendo chamado por Deus e instruiu, e você pode ler depois o capítulo. Mas olha como Deus fala, Deus trouxe juízo sobre a vida de Eli. Não só trouxe juízo sobre a vida dele, mas ele trouxe juízo sobre os seus filhos. E uma coisa que acontecia é o seguinte, o sumo sacerdote era responsável para ensinar os seus filhos. No entanto, a negligência de Eli permitiu que os seus filhos, que eram responsáveis, assim como os filhos de Arão, para cuidar desse menorá aqui, o que eles faziam, os bonitão? Saía com as meninas na porta do tabernáculo. Olha o cara. É o tal negócio de você permitir as coisas pequenininhas. É a concessão dos pequenos errinhos. Não, isso aqui tá certo, isso aqui não, daqui a pouco você está cometendo aquelas coisas mais atrozes do mundo que ninguém entende como é que chegou. Sabe como chegou? Quando você deixou um pouquinho. Quando você deixou de fazer a sua devocional com o Senhor uma vez por semana, aí passou a fazer 3 vezes por semana, de repente fazer uma vez só, ai, não vou ler a Bíblia não, vou só na igreja. Aí de repente você parou de ir na igreja. Aí de repente, tua vida está de cabeça para baixo, teu universo tá uma bagunça e você não entende como é que você chegou naquela situação. Mas foram causados pelas pequenas concessões que você se permitiu. Assim como Eli. Aqueles 2 filhos e Eli morreram no mesmo dia, fruto do juízo do Senhor. Mas Deus, na sua graça e na sua misericórdia, hoje nos chama para o arrependimento. E olha que interessante que acontece no Novo Testamento. Eu comecei esse vídeo falando da parábola das 10 virgens, não falei? Olha o que acontece no Novo Testamento. Lá em Atos capítulo 2, nós vemos o Espírito Santo de Deus tomar
conta dos discípulos descendo em Pentecostes, lembra? E o que a Bíblia fala? Eles tinham como chamas de fogo sobre si, como línguas de fogo. Olha para essa menorá e olha aqui, imagina que cada haste desse candelabro é um dos discípulos. Imagina que Deus, na sua sabedoria, ele usou uma alegoria igualzinha no tabernáculo, lá em Atos capítulo 12, para acender a chama e o fogo e aquela paixão avassaladora de pregar o evangelho, e que Jesus fala aí de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e eles pregam, e se eu estou aqui falando hoje é porque eu sou resultado da pregação deles um dia. Se você aceitou a Cristo é porque você é resultado da pregação deles um dia. Mas olha o que acontece. Assim como Eli, o sacerdote Eli, ele foi tendo pequenas concessões, assim como os filhos de Eli faziam aqueles pecados horrorosos, né? E a lei foi esquecida. No Novo Testamento acontece o mesmo fenômeno. Por quê? Porque nós vemos lá em Apocalipse, nós vemos o próprio Jesus, o próprio Senhor trazendo advertências sobre as suas próprias igrejas, dizendo-lhes, olha, se arrependam, volte para o seu primeiro amor, eu conheço as tuas obras. E cada uma das igrejas, se você ler, você vai ver que o Senhor Jesus está chamando para o arrependimento. Tem a famosa a igreja de Laodiceia, e que ele fala, olha, se vocês abrirem a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com vocês. Cara, o que Jesus está falando? O mesmo erro que aconteceu no Antigo Testamento vai acontecer e acontece hoje. Deus quer que nós aprendamos com isso. Que aquela lâmpada que servia aqui dentro é essa lâmpada aqui. O Espírito Santo dentro de mim produz luz nas trevas. Lembra no livro de Salmos 119, 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso, o mistério dessa passagem, desses 2 versículos, é exatamente esse. Deus quer que nós sejamos cheios do seu Espírito, não só porque nós seremos luz nas trevas, não só porque nós traremos as pessoas ao conhecimento de Cristo, mas porque é o que garante que nós teremos a vida eterna com o Senhor. E por favor, os ortodoxos não me massacrem aqui. O que eu quero dizer, e Jesus é específico na parábola das 10 virgens, que eu comecei esse vídeo. Se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, uma vida com Deus, santificado, separado para o Senhor, você vai ficar. Você não vai subir no arrebatamento. Eu acho que os cultos mais tristes na história da igreja vão acontecer no domingo depois do arrebatamento, onde haverão os louvores mais tristes de arrependimento, onde terão as lágrimas mais amargas, porque você não colocou o azeite na lâmpada. E eu vou te falar uma coisa com muito temor, muito respeito, mas na autoridade do Espírito Santo, do Senhor, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Sabe para que serve uma lâmpada sem óleo? Para nada. Para nada. Jesus deixou bem claro que para aqueles que tiverem a lâmpada sem óleo, ele vai falar, não vos conheço. E você vai ficar do lado de fora das bodas do Cordeiro. Você quer isso? Eu não quero, não. Mas ainda é tempo. É tempo de você buscar o Senhor. É tempo de você se arrepender. É tempo de você achar o prazer na lei do Senhor. É tempo de você se encher da palavra do Senhor. É tempo de você trazer o óleo do Senhor. Quando você sofrer o bater da vida sobre você, lembra, você é uma azeitona do Senhor. Você está sendo moldado pelo caráter de Cristo, de glória em glória.
porque o sofrimento desse mundo não se compara com a glória vindoura. Então, quando você passar na tribulação, glorifica ao Senhor. Quando você passar pelo desemprego, quando você passar pela doença, quando você passar pelo divórcio, quando você passar pelo abandono, pela traição, tudo aquilo que te oprime, que te detona, que destrói, lembra dessa passagem. Deus está no controle e Deus está permitindo. E a tua resposta ao Senhor, a tua resposta às circunstâncias dessa vida, do bater, né, na azeitona, e eu lembro que eu li naquele comentário uma coisa muito linda, que quando eles batiam na azeitona, eles eram capazes de retirar todas as impurezas, porque quebrava o carocinho da azeitona e quebrava as hastes que prendiam as azeitonas, eles separavam todas as coisas que eram impróprias, tudo aquilo que poluía o óleo que era precioso. Deus tem para você uma novidade todos os dias. Deus tem para você uma história de vida. E creia na palavra do Senhor. Deus cuida de você. Deus te ama. E Ele tem um propósito para toda circunstância de vida. Como os discípulos que entraram naquele barco e atravessaram aquela tempestade. Deus sabe o que você passa. Mas a sua resposta determina se Jesus vai olhar para você e falar: essa é uma lâmpada insensata, tola, ou se ela vai entrar nas bodas do Cordeiro. Espero que você tenha sido abençoado nesse vídeo, nesse estudo. Saiba que tudo que eu falo aqui, tudo que eu preparo, é feito com muito carinho, com muito zelo, com muito respeito, não com o intuito de acusar, muito pelo contrário, mas com o intuito de edificar a sua vida. E se eu tô falando isso pra você, é porque essa azeitona aqui é batida todo dia. Mas eu me alegro no Senhor em poder compartilhar aquilo que eu aprendi e que Deus possa abençoar a sua vida e enriquecer a sua vida com esse estudo, tá? Quero convidar você, se você foi edificado, que você faça um comentário nesse vídeo, que você compartilhe esse vídeo. E a razão que eu peço isso para você é que toda vez que você faz isso, o próprio YouTube, o mecanismo do YouTube, ele dissemina essa palavra, sei lá onde isso vai chegar, e é muito, muito legal ler os testemunhos. Eu faço questão de um a um e responder e trazer uma palavra quando o Senhor assim move. E é uma honra e uma alegria para mim poder servir ao Senhor no meu canal de YouTube, tá bom? É isso aí e até a próxima.